Essa é uma série de animações originais sobre química do petróleo. A série é dividida em 4 partes. A primeira parte fala sobre a exploração do petróleo onshore-offshore. A segunda parte traz informações sobre a separação do gás natural e uma rápida revisão na nomenclatura em química orgânica. A terceira fala sobre o processo de tratamento e separação do óleo. E a quarta parte, uma incrível animação sobre a destilação fracionada. Bom estudo a todos, curtam os vídeos e não se esqueça de se inscrever no canal. A destilação atmosférica é o primeiro processo de refino em uma refinaria. Essa destilação ocorre na torre de destilação fracionada, também chamada de torre de pratos, pois é composta em seu interior de pratos com borbulhadores, dispostos na horizontal. Antes de entrar na torre de destilação fracionada, o petróleo é aquecido em uma fornalha, por onde passa por dentro de uma serpentina, alcançando a temperatura em torno de 400 graus. Então, é introduzida na torre num ponto conhecido como zona de vaporização, ou zona flash. A separação do petróleo em diferentes produtos é possível pela característica dos hidrocarbonetos de possuírem frações com diferentes pontos de ebulição. As frações entram na torre de destilação fracionada na forma gasosa. À medida que esse vapor sobe na torre, entra em contato com os pratos, que vão diminuindo de temperatura. Ao entrar em contato com os borbulhadores, o vapor condensa e muda de estado, passando do gasoso para o líquido, sendo assim separado das outras frações que seguem no estado gasoso. No alto da torre são separadas as frações mais leves, que é a parte gasosa com menor número de carbonos, o metano com 1 carbono, o etano com 2, o propano com 3 e o butano com 4. E na base da torre, a parte mais pesada, com mais de 38 átomos de carbono. Vejamos em detalhes como isso acontece. Ao passar pela fornalha com temperatura acima de 400 graus, todas as frações entram em ebulição. Isso é, passam do estado líquido para o estado gasoso. Apenas a parte mais pesada, que possui temperatura de ebulição acima de 510 graus, continua no estado líquido. Essa fração mais pesada são as cadeias de hidrocarbonetos com mais de 38 átomos de carbono. Essa fração forma um resíduo pesado, usado como asfalto, pinche e impermeabilizantes, e é removida na base da torre. As demais frações seguem subindo na torre no estado gasoso. Então esse vapor entra em contato com a primeira seção de pratos na torre. Nessa primeira seção de pratos, a temperatura cai aos 400 graus. Com o resfriamento, a primeira fração a ser separada é formada por hidrocarbonetos com cadeias de carbono entre 26 e 38 átomos. Essa fração possui ponto de ebulição entre 400 e 510 graus. Com o resfriamento nos borbulhadores, essa fração entra no processo de condensação. Como em tampas de chaleiras, o vapor condensa no borbulhador e muda de estado, passando do gasoso para o líquido. Dessa forma, é separado a fração de 26 a 38 átomos de carbono, dando origem a um óleo lubrificante pesado. As demais frações seguem subindo na torre no estado gasoso até entrar em contato com os pratos com a temperatura abaixo do seu ponto de ebulição, onde passarão pelo mesmo processo de separação. É por isso que essa torre se chama torre de destilação fracionada. Seguindo na torre ocorre o mesmo processo de separação. Na segunda seção é separada a fração de hidrocarbonetos com cadeias de carbono entre 18 e 25 átomos. Essa fração possui temperatura de ebulição entre 305 e 400 graus. Com o resfriamento, o vapor condensa e passa para o estado líquido, dando origem a um gasóleo pesado combustível e lubrificantes leves. Na próxima seção, a temperatura dos pratos cai para 235 graus. Nessa temperatura, a fração de hidrocarbonetos de 13 a 17 átomos de carbono na cadeia entra em condensação e da mesma forma é separada, dando origem a um gasóleo leve, o diesel. Continuando subindo na torre, a próxima seção de temperatura dos pratos cai para 175 graus. Nessa temperatura, as frações de andecano com 11 átomos e dodecano com 12 são separadas, dando origem a um dos mais valiosos derivados de petróleo, o querosene combustível de aviação.
Na próxima seção, a temperatura dos pratos cai para 40 graus, a fração de pentano a decano são separados, dando origem aos derivados mais valiosos, nafta, gasolina combustível de automóveis e solventes. Por fim, no topo da torre, sobra apenas a parte gasosa do petróleo. Essa parte mais leve é formada pelas frações de metano com 1 átomo, etano com 2, propano com 3 e butano com 4. A fração gasosa é separada no topo da torre e segue para uma UPGN, Unidade de Processamento de Gás Natural, onde é separada as frações de metano e etano, usados no GNV, e as frações de propano e butano, usados como gás liquefeito de petróleo, uso doméstico e industrial. Há ainda um mecanismo de captação de resíduo líquido, caso escape átomos mais pesados como o pentano. O mesmo é condensado e retorna à torre em estado líquido. Em resumo, o petróleo é composto de hidrocarbonetos que apresentam frações com diferentes pontos de ebulição, isto é, diferentes temperaturas de ebulição. Na refinaria, no primeiro estágio de refino, essas frações são separadas numa torre de destilação fracionada, que é composta de pratos com borbulhadores com diferentes temperaturas, que vão diminuindo conforme o vapor sobe na torre. Ao entrar em contato com os borbulhadores em menor temperatura, o vapor condensa e muda do estado gasoso para o líquido, sendo assim separado de outras frações ainda no estado gasoso. É importante frisar que essas frações obtidas ainda não estão dentro das especificações exigidas, mas a rigor a maioria das frações tem que passar por outras etapas de processamento. Na refinaria ocorrem diversos outros processos muito interessantes, como o craqueamento térmico e catalítico, que poderemos ver em outras animações. Se você, como nós, acredita no poder didático das animações para o ensino de ciências e pode ajudar, nos apoie a continuar produzindo conteúdo diverso e gratuito. Além do Apoia-se, pode ser feito contribuições através do Pix, gogescola@gmail.com. Você também pode apoiar esse projeto adquirindo a versão em PDF dessa animação. Veja o link na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima! Todos pela educação!